Olá, meus queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Esta é mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para o canal Adonai. Deixa o teu like, que ajuda muito o canal. Faça o seu comentário aí no rodapé do vídeo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e ative o sino das notificações para que mais pessoas possam ser alcançadas através desta mensagem. Queridos, esta é a quarta lição e fala sobre a degeneração da liderança sacerdotal. Essa revistinha aqui, da Escola Bíblica Dominical, neste trimestre, que estamos estudando, é o governo divino em mãos humanas. E neste domingo nós teremos esta lição que você já vem acompanhando e com certeza tem alcançado de Deus o aprendizado que você tanto procura. Há muitos professores e professoras que com muita garra, muita dedicação e se esmeram estudando com afinco, a fim de levar para as classes, logo pela manhã de domingo, a preciosa lição e que muitos alunos estão almejando, já querendo saber, sobre o ensino da nova lição, sempre do domingo seguinte. É muito bom quando alunos dedicados, porque o aluno dedicado, a aluna dedicada, será o professor e a professora da Escola Bíblica Dominical amanhã, não é isso? Enquanto o mestre não volta, não é isso? Temos sempre esta responsabilidade de repassar a todos a sagrada palavra do Senhor. E como nós sabemos, é na Escola Bíblica Dominical que nós aprendemos um pouco mais do Senhor Jesus. Nós nunca chegamos a uma completude, nunca chegamos a um conhecimento total do nosso Senhor. Então por isso que todos os dias nós procuramos aprender. Haja vista o profeta falar que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Aqui nós vamos ver nesta lição, aqui o assunto da leitura bíblica em classe, que eu quero ler para vocês, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, do versículo 22 ao 25, e do capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 14, que diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis estas coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifícios nem com oferta de manjares. Ou seja, o Senhor tinha rejeitado a Eli e a sua casa. Nós vimos no capítulo 2, a partir do versículo 27, a Bíblia vai dizer que um homem de Deus, um profeta, vai a Eli e fala tudo o que aconteceria à casa de Eli. Ele já tinha dado o decreto, o Senhor Deus, acerca da casa de Eli.
Só que eu analisando assim nas misericórdias do Senhor, tudo que ele mandou o profeta falar a Eli naquele tempo, que iria acontecer à sua casa e à sua descendência, creio eu que se Eli tivesse colocado a sua casa em ordem, se ele tivesse dado ouvido à voz do Senhor através daquele profeta desconhecido, que a Bíblia não relata o nome dele, se ele tivesse dado ouvido à voz do Senhor, tivesse se consertado, o Senhor teria voltado atrás, para não destruir. Porque a Bíblia diz que Deus ele é tardio em irar-se e é ligeiro em perdoar. Não sabe da história que aconteceu com os ninivitas? O Senhor também tinha decretado, né? Era destruição total a cidade de Nínive. Destruição total. Ele ordenou que o profeta Jonas apregoasse o juízo de Deus, dizendo, olha, há 3 dias, dentro de 3 dias Nínive será subvertida. E Jonas anunciou o juízo. Jonas percorreu a cidade anunciando dia, no outro dia, no outro dia. Deus vai destruir. Mas sabe o que aconteceu? O rei daquela cidade, ouvindo que Jonas, e ele sabia que Jonas era o profeta de Deus, ouvindo que o juízo de Deus viria sobre a cidade, então ele conclamou todo o povo a fazer um jejum, a humilhar-se diante do Senhor. Isso faz com que Deus se arrependa. Deus determina o juízo para uma pessoa, só que quando a pessoa se humilha e se arrepende de coração, Deus se arrepende do mal que ele disse que faria. Porque o que Deus quer é salvar. O que Deus quer é perdoar. Por isso eu digo, certo? É um raciocínio que eu faço. Pelas Sagradas Escrituras, conhecendo assim a história da misericórdia de Deus, que Deus faria diferente. Ele livraria Eli, né, do mal que ele fez, que aconteceu na casa de Eli, mediante um arrependimento. Mas não foi isso que aconteceu. Ele tocou o barco. Mesmo alertado, ele continuou na sua vida de promiscuidade. Não que a Bíblia não relata que ele cometia os pecados. Simplesmente, vamos dizer um dito popular, ele fazia vista grossa aos seus filhos. Ele era omisso aos desmazelos dos seus filhos. A desobediência, a degeneração que aconteceu mediante os malefícios que os seus filhos faziam. Haja vista, ele diz aqui, olha, ele diz assim, e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Versículo 23 do capítulo 2 de Samuel. Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Ou seja, as pessoas comentavam. As pessoas diziam, algumas pessoas, porque se Israel, se a gente for olhar de uma forma geral, estava desviado dos caminhos do Senhor, mas alguém era temente. Alguém naquele meio, como no tempo do profeta Elias, por exemplo, todo Israel estava desviado. Olhando de uma forma geral, todo Israel estava desviado. Mas no meio dele, do povo de Israel, ainda tinha 7.000 que não se dobraram, que não se curvaram, que não idolatraram os Baalins, né? Ao ponto de Deus dizer para Elias, vai lá Elias, unge a Jeú rei e a Eliseu profeta. Coloca a ordem ali, Elias. Ainda há 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ainda há 7.000 pessoas que precisam, que me adoram, que me servem, que precisam de uma voz profética, que precisa de uma voz ativa, de uma voz com autoridade, que fale de mim, que transmita as minhas palavras. Então Deus sempre tem no meio de um povo, mesmo rebelde, o remanescente. Alguém que ainda procura adorar ao Senhor. Então ali os filhos de Eli, eles não fizeram, ele não procurou colocar a casa em ordem, então o que aconteceu? Destruição total. Aqui nós vamos ver na lição, vamos aproveitar aqui o comentário da revista, já que você vai manuseá-la, né? Você tem estudado durante a semana e você vai colocar a limpo, né, com o teu professor, a tua professora na classe. Então vamos ver aqui, o primeiro
tópico diz assim: a degeneração dos filhos de Eli. Quando não valorizamos o que Deus nos deu. É o primeiro subtópico. Quando não valorizamos aquilo que Deus nos deu. Deus deu a Eli o sacerdócio, já que ele vinha ali já da sua ascendência, da linhagem dos levitas, então automaticamente ele era sacerdote, e por consequente os seus filhos também assumiriam o posto sacerdotal. Só que Eli, não, como eu já disse, não que ele tivesse praticado os pecados. O problema é que ele foi omisso aos seus filhos. Ele fazia vista grossa. Se os seus filhos erravam, como diz na leitura, eles até prostituíam, e à porta da tenda da congregação. Já pensou? Nas orgias, nas farras, praticando coisas ilícitas, principalmente praticando atos sexuais. Olha onde. Não era para fazer em lugar algum, muito menos na porta da tenda da congregação. A porta da casa de Deus era uma profanação, tipo assim, um desafio a Deus. Era um desaforo daqueles filhos de Eli, Ofni e Finéias, menosprezando a Deus, ridicularizando, profanando o sagrado, profanando o santuário de Deus, menosprezando a palavra de Deus. E o que eles faziam? Serviam de exemplo, ou de mau exemplo, maus exemplos, não é isso? Porque eles eram os sacerdotes, eles eram o espelho, era para eles serem exemplos, fazer o que é correto, porque o povo estava seguindo, o povo estava observando. E quantos não seguiram pelos caminhos de Ofni e Finéias, praticando coisas erradas na presença de Deus, né? E trazendo para si, consequentemente, a punição, o juízo de Deus, né? Então o que Eli fez? Eli simplesmente, ele apoiava, ele não apoiava os filhos, ele não apoiava, é tanto que aqui na leitura vai dizer assim: não, filhos meus, não, está errado, porque não é boa fama esta que ouço. Estou ouvindo falar de coisas maléficas que vocês estão praticando. Ele já estava avançado em idade, por volta de 98 anos mais ou menos, quase 100 anos de idade, já bem velhinho, já sem forças. Mas será mais de quanto tempo vinha se arrastando isso? De quanto tempo já vinha a prostituição, as coisas erradas na casa de Deus que eles vinham praticando? Ele não concordava, só que ele fazia vista grossa. Ele não concordava, só que ele não orientava. Quem sabe pelo amor paterno, né, de ter ele como seus filhos, ele deixava passar, ia deixando: não, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia. Mais uma vez eu vou dizer, isso é claro no tempo da lei. Hoje estamos no tempo da graça. Eu sempre digo, entre a lei e o juízo há uma ponte chamada graça. Graça é favor não merecido. Eu sempre vou dizer em algumas oportunidades, há uma ponte chamada graça entre a lei e o juízo. Nessa ponte, todos que trilham de formas erradas têm a oportunidade de se arrepender e receber o perdão do Senhor. A misericórdia através do sangue derramado na cruz do Calvário, através do sacrifício do Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caso essa pessoa ou essas pessoas não se arrependam dos seus maus caminhos, no final da ponte chegará o juízo, e aí somente o tribunal do trono branco, já para um juízo não mais de absolvição, mas já será um juízo condenatório, certo? Portanto, vejamos como andamos na presença do Senhor. Então Eli, vamos dizer que ele acobertava os pecados dos filhos, por amor aos filhos. E o que diz o versículo 37 do capítulo 10 do evangelista Mateus? Quem ama, uma parte do versículo, quem ama o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Já pensou? Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a esposa ou o esposo
mais do que a Jesus, não é digno de Jesus. É óbvio, é claro. Quem ama o filho, então ele amou mais os filhos do que o próprio Deus. Ele deixou passar, são meus filhos, estão errados, mas o que eu vou fazer? É colocar ordem. É dizer não, não e não. E colocar ordem. Vocês estão disciplinados. Pronto. Vocês estão afastados do sacerdócio. Não se pode profanar a casa de Deus. Mas não foi simplesmente uma leve advertência. Oh, meus filhos, oh, filhos meus, não façam isso. Estou ouvindo coisas erradas que vocês estão fazendo, não faça. Mas esse não faça, vai passando, não faça, filhinhos queridos, não faça, filhinhos queridos. E depois, o juízo veio. O juízo veio sobre ele. Olha só, fazendo uma troca, segundo o subtópico. Então o que foi que os filhos de Eli fizeram? Trocaram o sagrado, trocaram aquilo que é mais sagrado pelos prazeres da vida. Trocaram o sagrado pelo profano. Igualmente, muitos crentes, hoje, obreiros, pastores, trocam o sagrado pelo profano. Talvez vá aborrecer alguém a minha fala, mas eu vou falar. Muitos obreiros, até mesmo pastores, eles se filiam a um partido, né, na política partidária, e eles, quando se elegem, eles deixam, claro, eles têm que descer automaticamente, eles não podem assumir o pastorado. Então o que eu digo? Eu comparo que eles descem um grau, porque o poder eterno está aqui, o poder temporal está mais abaixo. É lógico, o poder eterno é eterno, é acima de tudo. O poder temporal, não que um crente, não que seja pecado um crente exercer um cargo público. O problema é que na corrupção que vive o nosso país, o nosso Brasil, é muito difícil um crente se manter. Não venha com essa, mas o irmão fulano de tal é vereador há tanto tempo e não se corrompeu. Não, mentira. Ele adere à mentira. Ele se, como é que eu vou dizer? Ele concorda com a mentira. Não adianta, porque a mentira sim, tem que mentir. Tem que haver a mentira. E quando ele concorda, ele é participante. Ele é partícipe da mentira. Não me venha com essa. Mas se ele se puder se manter sem entrar no jogo sujo da política, não há pecado nisso. O problema é que é quase impossível. Quase impossível. Mas muitos estão deixando deliberadamente o poder eterno e se rebaixando ao poder temporal. Tá vendo? Estão descendo. Então estão trocando o sagrado pelo profano. Uma cadeira na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados. Uma cadeira no Executivo. Ao invés de estar na cadeira de uma organização eclesiástica, onde vai se anunciar a palavra de Deus. E tem que anunciar, na verdade, o evangelho verdadeiro, não o manipulado como está alastrado no Brasil. Mais de 90% dos líderes sacerdotais estão na malefícia do evangelho adulterado. Mas o verdadeiro evangelho ainda existe, aquele que Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ainda tem homens de Deus, mulheres de Deus que estão ainda pregando o evangelho de Deus. Homens como Paulo, mulheres como Dorcas, como Febre, como as Marias, não é isso? Como Salomé e muitas outras, né? Como Frida Wingren, que anunciava a palavra de Deus através dos louvores na harpa cristã, que estão aqui inseridos, né? Mulheres de Deus, homens de Deus ainda existem, no número reduzido, mas ainda existem. Louvado seja o nosso Deus. E olha só, as consequências para quem peca contra Deus. Todo pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo pecado, a Bíblia diz que há perdão, mediante, lógico, o arrependimento. Sabe o pecado de Pedro, que negou veementemente que não conhecia o Mestre?
Mas depois que ele ouviu o galo cantar, lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente o resto da noite, o seu coração sendo transformado, regenerado, convertendo-se, ao ponto de naquele instante o perdão já estava entrando no seu coração, a misericórdia de Cristo, o perdão de Deus estava entrando. Mas se não se arrepender, não adianta dizer, só dizer que agora eu estou arrependido, voltei para a igreja, escreve aí meu nome de novo aí no caderno da igreja, estou aqui, vou cantar novamente, vou pregar novamente. Isso aí não adianta, porque vai vir a consequência, vai vir a punição. Na consequência do pecado, da desobediência contra Deus, vai vir a cobrança, meu irmão, minha irmã. Por isso que nós temos que andar na linha. A palavra diz, olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vigiai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigia. Não dê escândalo. Mas muitos fazem deliberadamente, como Ofni e Finéias, né? Faziam deliberadamente o pecado contra o Senhor, e veio a consequência, né? A sentença, o juízo sobre eles. Porque o juízo de Deus, vai falar aqui no tópico 2, que a sentença do juízo de Deus, a experiência profética de Samuel. Veja bem, não se ouvia falar a voz de Deus, não se ouvia, estava escassa. Mediante ali, vamos dizer que tantos anos de desobediência na linhagem sacerdotal, nas coisas de Deus, continuava o ritual, a guarda do sábado, continuava o ritual dos holocaustos, tudo que era inserido, que foi promulgado por Moisés, inserido na lei, eles continuavam fazendo, só que de forma errada. Deus já não recebia mais, não recebia a guarda do sábado, não recebia os sacrifícios, os holocaustos, ele não recebia mais as ofertas, ele já não recebia mais, porque eles faziam só como por uma obrigação, não era do coração, não era da sinceridade, por pureza, por voluntariedade. Então Deus já não falava, já ninguém ouvia ali, o menino nascia, crescia, envelhecia, morria e não ouvia Deus falar. Até que Samuel, como nós já vimos nas lições anteriores, um projeto de Deus na vida de Ana, e ele foi morar ali na casa de Deus com Eli, e quando Deus fala com Samuel, numa noite, creio eu, lá pela madrugada, chamando Samuel, Samuel, ele achava que era Eli. Veja bem, Samuel não ouvia a voz de Deus, nunca tinha ouvido. Achou que era Eli, correu lá e disse que não era ele a segunda vez, a terceira vez, e na terceira Eli entendeu que era o Senhor e disse, quando ele te chamar novamente, você responda, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi o que aconteceu, né? Samuel, ele teve a primeira experiência de ouvir a voz de Deus falar literalmente. Não foi em sonhos, não foi uma visão, foi literalmente. Ele ouviu a voz de Deus chamando o seu nome, Samuel, Samuel. Como estava instruído pelo sacerdote, que já estava julgado e condenado, agora, pela fala do profeta desconhecido, e agora reforçado, não é isso? Na orientação do menino Samuel. Deus agora fala com Samuel o que ia acontecer à casa de Eli. Olha só, subtópico 2, sentença pronunciada. Se Eli já tinha recebido um aviso de Deus através do profeta desconhecido, agora reforçado pelo mini profeta, vamos dizer, o pequenino profeta Samuel, que naquele momento ele já passaria a exercer o seu ofício de profeta, porque Deus já começa a usá-lo. Olha, diga a Eli. E ao amanhecer o dia, com certeza Samuel foi fazer suas tarefas, e Eli, já sabendo, assim que amanheceu o dia, assim que ele levantou, já correu até Samuel e disse, Samuel, meu filho, fala, meu Senhor, o que foi que o Senhor te falou essa noite? Quem sabe Samuel até emudeceu, quem sabe ele até quis esconder de Eli, para não ferir o velhinho, para não magoar, para não machucar, porque ele sabia que era Deus que tinha falado com ele. Ele sabia que o Senhor tinha dado o recado, era para transmitir a Eli, mas ele estava se prendendo a não falar. Quem sabe por amor ao velhinho, com dó, com compaixão,
Mas Eli disse, não me esconda nada, fala tudo o que o Senhor te falou. E aí o Samuel teve que falar, né? Vai ser assim, 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 você vai morrer, teus filhos vão morrer, e na tua casa não haverá velhice, vou colocar outra linhagem de sacerdote no teu lugar, mas está acabado. E ele disse, realmente foi o Senhor, então que seja feita a vontade do Senhor. Ora, fazer o quê? O certo é não desobedecer, o certo é trilhar no caminho, o certo é ouvir a voz do profeta Isaías, este é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, andar reto, andar para frente, seguir os passos do mestre, louvado seja o nosso Deus. Aqui no subtópico 3 vai dizer a desgraça da família de Eli. O que aconteceu? Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, como eram homens de frente, sacerdotes, eles iam para a batalha e eles eram tão acostumados a saber que no passado, quando Israel ia para a batalha, vez por outra, não era todas as vezes, mas vez por outra eles pegavam a Arca da Aliança, que ficava lá no lugar santíssimo, e levavam com eles, porque a presença de Deus estava ali, a glória de Deus estava na Arca da Aliança, então eles levavam e eles venciam a batalha. Eles tinham aquela crença. Como o Ofni e Finéias sabia da história, disse, olha, para derrotarmos os filisteus, só se nós levarmos a Arca da Aliança. Só que eles levaram não como uma crença. Quem sabe se eles tivessem se arrependido ali e rasgado o coração diante do Senhor, pedido perdão e fizessem voto ao Senhor que a partir daquele momento eles iam ser fiéis, eles iam mudar de vida e que o Senhor os abençoasse e desse o livramento, que sabe Deus se compadeceria e fizesse isso por eles. Mas não, eles levaram a Arca da Aliança simplesmente, ouça o que eu vou dizer, eles levaram a Arca da Aliança simplesmente como um amuleto. Simplesmente como um amuleto. O que aconteceu? Os filisteus mataram eles, tomaram a Arca da Aliança e levaram para a sua terra. E um mensageiro que escapou veio correndo desesperadamente contar a Eli o que tinha acontecido. Disse, olha, os teus filhos foram mortos. Os filisteus levaram a Arca da Aliança do Senhor. Aquilo foi como foi um choque na vida de Eli. Ele sofreu com a notícia dos seus filhos mortos, mas ele sofreu mais ainda porque ele sabia que a Arca da Aliança tinha sido tomada. Ele sabia e ele tentou impedir que não levasse, mas não teve jeito. Eles mandavam, olha só, os filhos do sacerdote mandavam. Você sabe de algum filho de pastor que manda na igreja? Você sabe? Já vi alguns. Já conheci alguns. Já conheci alguns. Você também conhece, né? Deus de misericórdia. E quando Eli soube da notícia, ele estava sentado na cadeira, ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, que estava grávida, quando ela ouviu a notícia que o seu esposo e cunhado também tinham morrido, ela entrou em dores de parto, deu à luz a um filho, assim como aconteceu com Elia, também aconteceu com ela, não tanto pela morte do esposo, mas mais ainda pela Arca da Aliança do Senhor. E ela deu à luz ao filho e chamou de Icabod, ou Icabode, algumas bíblias falam Icabode, outras Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. Acabou. Acabou tudo, foi-se a glória de Israel. E ela morreu também. Olha só, morreu Eli, morreu seus filhos, morreu a nora, né, que com certeza ela via como era a vida do seu esposo, não é isso? Na sua igreja, como que era, então vivia o mesmo sistema, né, e também morreu. Olha o que aconteceu, a sentença de Deus, né, na casa de Eli, a sua família, a desgraça que aconteceu num dia só. Viu, irmãos? O terceiro tópico vai dizer as consequências do pecado. O preço do pecado. Tem um preço altíssimo. O salário do pecado é a morte, disse o apóstolo Paulo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
O salário do pecado é a morte. Não tem o salário, é a paga. O pagamento do pecado é a morte. Portanto, não vamos mais ser escravos do pecado. Se pecamos, claro, todos os dias pecamos, só que não somos mais pecadores. Não somos mais escravos do pecado. Somos libertos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Por isso, trilhemos seus caminhos. Olha só, os males da falta de repreensão. Por Eli não ter repreendido seus filhos, aconteceu essa tragédia na vida deles, porque eles pecavam deliberadamente. É como se eles pegassem a palavra e isso aqui é um livro qualquer. Isso não está escrito, mas nós vamos fazer o que bem entendermos. Faça. Você tem livre-arbítrio. Você pode prostituir na igreja, você pode profanar, você pode servir de escândalo, você pode fazer o que você quiser. Só que vai vir uma cobrança. Só que vai vir um acerto de contas. Olha a ponte entre a lei e o juízo, a ponte, graça. Embarca na graça. Arrependa dos teus pecados. Procura fazer corretamente, procura trabalhar corretamente na obra do Senhor. Procura fazer as coisas direitinho, para que não venha uma cobrança para você depois. Porque pecados voluntários, aqui o terceiro subtópico, pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Anos atrás, eu vi um moço, crente, servo de Deus, se não servia corretamente, mas é servo, né? Todo mundo é servo. Uns servem bem, outros servem mal, mas todos são servos. E vai ter um acerto de contas, né? Cada um vai receber segundo as suas obras. E esse moço tinha uma festa agropecuária na cidade, que eu não vou dizer o nome, e ele disse assim, eita, ontem, aí ele tinha ido à festa, né, durante a noite, ele disse, ontem eu fui na pecuária, assisti o show de cantor fulano de tal, eu sei que eu pequei, só que quinta-feira eu vou pecar de novo, porque eu vou no show de ciclano. Então quer dizer o pecado deliberadamente, porque quando a pessoa peca, todo mundo está suscetível a pecar, a cair no pecado, a receber uma rasteira de Satanás. Temos, claro, que vigiar para que isso não aconteça. Só que ninguém é super crente. Todos estão sujeitos a isso. Claro, não sou bobo, eu sei o que eu falo. Só que isso quando acontece involuntariamente, quando a pessoa recebe uma rasteira de Satanás, e ele peca, e ele viu que pecou, ele se arrepende ao Senhor, e ora ao Senhor, e clama ao Senhor, Deus dá o perdão, o Senhor perdoa. Agora quando diz assim, não, eu pequei, mas dia tal vou pecar de novo. Isso é brincar com o sagrado. Isso é menosprezar